Gostaria de chamar o nosso segundo ministro da tarde, o nosso apóstolo. Agora... Aí depois do vídeo vocês aplaudem de novo então. Temos um videozinho para passar. Hoje na Conferência Bravos temos a honra de receber o apóstolo Elian Caetano. Casado há 28 anos com a apóstola Tatiane Caetano. Pai de Jonathan, Elian Júnior e Isabelle. Avô de Antonella, do Gabriel e da Lolo. É formado em bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano Renovado de Cianorte. Pastor sênior da CRP Church há 25 anos. E exerce o seu chamado apostólico com muita excelência, cuidando de outros pastores locais e em outros países. Apóstolo Elian, seja muito bem-vindo à Conferência Bravos 2022. Estenda suas mãos aqui para frente. Pai, em nome de Jesus, queremos abençoar o teu servo, Deus, que se dispôs para estar aqui nessa tarde, durante essa conferência, Deus. Pai, que o Senhor esteja usando a vida dele para falar aos nossos corações. Que o Senhor esteja usando, Deus, para trazer verdades que precisamos ouvir nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida do teu servo e dê a ele, Pai, muitas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Boa tarde. Shalom. Uau, que bom a gente estar nessa conferência. Parabéns para você que decidiu investir em você mesmo para estar aqui. Eu tenho certeza que você vai sair daqui bem melhor do que chegou, abençoadíssimo. Deixa eu falar uma coisa a vocês. Essa conferência, ela tem um propósito de levar você a um outro nível. E eu sei que você tinha todas as possibilidades de estar em qualquer outro lugar, mas você decidiu estar aqui. Bem-vindos os convidados de Matinhos, Piraquara, São José, Curitiba, das nossas igrejas. Bom, bem-vindo você aqui. E você está... quem estava aqui ontem? O pastor Dudu perguntou e eu não vi direito. Quem que estava aqui ontem à noite? Bom, voltou hoje. Quem que vai voltar hoje à noite? Quem que vai trazer mais uma penca de jovens hoje à noite? Deixa eu dizer para você, é muito importante o teu trabalho nesse processo, porque jovem tem uma capacidade incrível de convidar outros jovens para estarem nos eventos, nos propósitos. E eu queria que você pudesse fazer... é a Kombi da Holloway, não é? Ela é barulhenta assim. Eu queria que você não esquecesse também, você vai tomando nota aí, parabéns você que trouxe seu livrinho, sua canetinha, você que está anotando, você pode também estar compartilhando aquilo que você está recebendo aí. Eu não sei qual é a hashtag que estão usando, se é Bravos 2022, se é Bravos 22, qual que é? Bravos 2022, você marca lá o que você for postar, Bravos 2022, e as pessoas vão ficar realmente arrependidas, aqueles que não vieram, né, pastor Paulinho, de estar aqui, né? Gente, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, ainda bem que não tem tempo para mim, que não está correndo tempo ali para mim, eu acho que liberou geral. Eu quero que você abra sua Bíblia em João, Evangelho de João. Você sabe que a Bíblia tem um João e 3 Joãozinhos, então esse é o Joãozão, capítulo 17, versículo de número 15. Ficaram com medo de eu pregar até a noite, né, Pablo? O Pablo ficou com medo. João 17, João capítulo 17, versículo 15, diz assim: eu não estou pedindo, me dá o controle ali para mim, por favor. Não estou pedindo eu vou ler pela versão que está aqui, depois eu leio pela... Eu não estou pedindo que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Que o Senhor faça todos puros
santos, ensinando-lhes a verdade. A sua palavra é a verdade. A versão mais conservadora diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não é fácil a gente pregar depois do pastor Dudu, não. Pastor Dudu tá bem, o nosso pregador está 100%. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre esse tema aqui, ó. Ser ou estar, eis a questão. Tá certa essa frase? Vocês conhecem realmente essa frase? Está certa? Qual que é a frase certa? Ser ou não ser. Mas para minha palestra ela está certa. A ideia era realmente pegar e fazer um paralelozinho aí para a gente ser ou estar. Eis a questão. A palavra que vocês colocaram é a frase do ser ou não ser, eis a questão. Na verdade, talvez a frase mais conhecida do universo. É incrível. Ela vem de uma peça, a tragédia de Hamlet, que era o príncipe da Dinamarca. Essa é uma frase de William Shakespeare, que todo mundo que vai estudar precisa conhecer, e é muito interessante. E essa frase, ser ou não ser, eis a questão, ela se encontra-se no ato 3, na cena 1, se você quiser procurar lá depois, né? E é frequentemente usada assim como alguém que quer se passar por inteligente, filosófico, né? Ser ou não ser. Quantas vezes se pergunta eis a questão. Então, sem dúvida alguma, é uma das frases mais famosas que a gente vai encontrar na literatura mundial. Mas agora, para o nosso momento hoje, eu quero dizer para você que, para o jovem cristão, a pergunta é essa: ser ou estar? Eis a questão. E no desenrolar dessa palavra, eu creio que você vai conseguir entender aonde que eu quero chegar com esse propósito. A nossa vida, ela é resultado das nossas escolhas. Você percebe que o presente, o que você é hoje, por mais jovenzinho que você seja, o que você é hoje é resultado do que você escolheu ontem. É incrível a gente perceber que o nosso presente é resultado de escolhas que fizemos no passado. Vocês são jovens, é um passado recente, mas você sabe isso. Às vezes, se você escolheu estudar, você passou de ano. Se você escolheu estar focado num propósito, você chega a esse propósito. Mas se você escolheu viver uma vida sem compromisso, você hoje é resposta do que você viveu, escolheu ontem. Diante disso, nós precisamos entender o seguinte: nosso futuro depende das escolhas que nós decidimos hoje. As escolhas que eu fizer hoje vão determinar que futuro eu vou ter. E se eu fizer uma entrevista com vocês aqui, todo mundo vai dizer o que sonham em ter alguma coisa, em ser alguém, em alcançar alguma coisa. E isso é muito importante. Mas o que você vai ser não vai acontecer assim, não vai cair do céu. Há um preço, há alguma coisa que a gente precisa fazer, e tudo envolve escolhas. E a nossa vida é resultado de, muitas vezes, de pequenas e de grandes decisões. Existem algumas decisões que são enormes, mas existem pequenas decisões que são mais importantes do que pequenas decisões. Então vamos lá comigo. Você percebe aqui algumas decisões, pequenas decisões. Que roupa que eu vou me vestir? Teve alguém que pensou? Tem alguém que trocou 2 vezes a roupa antes de vir para cá? Fala aí, você vestiu uma blusa e trocou. Foram pequenas decisões, mas vocês tiveram que decidir. Eu quero ir de preto, eu quero ir de branco, como é que vai ser e tal. Isso são pequenas decisões, mas você tem que tomar. O caminho,
O caminho que você tomou para vir para a igreja. Eu vou a pé, vou de carona, vou de Uber, eu vou de bicicleta, eu vim de moto, eu vim numa Suzuki GCX 1000, imagina que top. Depois, se vocês quiserem tirar uma foto comigo junto da moto lá, pode tirar, tem problema não, mas eu vim de moto, foi top. Falei, conferência de jovem, eu tenho que pelo menos parecer. Sabe que gostei dessa conferência aqui? Vocês me veem mais jovem do que eu sou. Disseram que eu sou pastor há 25 anos dessa igreja, já sou há 26. Disseram que eu tenho 28 anos de casado, já 29. Em outubro agora é 30. Mas eu gostei porque estão me vendo mais jovem, pelo menos um ano do que eu sou, Renê. Tá bom? Isso aí. Mas vamos lá. O lugar em que você vai sentar na igreja, você teve que tomar uma decisão aqui. Teve gente, podia sentar nas primeiras cadeiras aqui também, gente, fica à vontade, desde que não sente na minha, o resto pode sentar, né? Em qual vaga estacionar o carro? Uau, essa é uma decisão, né? Que já diminuiu um pouquinho, mas você já tem que começar a pensar. A gente pensa bastante, porque na próxima conferência não vai ter lugar aí. Você tem que chegar mais cedo para encostar seu carro ou a sua moto aí, tá bom? Vocês concordam comigo? Vamos profetizar isso? Vamos declarar isso? Essas são pequenas decisões diárias que a gente toma. Às vezes, isso não vai interferir em outras coisas, mas vamos lá, só um pouquinho. Vocês que são jovens aqui, você já parou para pensar se você está aí de olho no menino? Né? As meninas aqui, de olho no menino, né? E aí você fala, vou botar a minha roupa mais bonita. De repente, ele nota você pela sua roupa. Você fala essa, e aí daqui 10 anos que vocês estão casados, um dia ele fala assim, um dia eu vi aquela menina que estava vestido de rosa pink, e me aquele meu coração bateu mais forte. Aí você vai falar, foi uma pequena decisão que influenciou em uma outra questão. Mas vamos lá. Agora vamos ver a questão das grandes decisões. Nós temos que tomar também na vida algumas grandes decisões. E aí a coisa começa a pegar. Com quem que eu vou me casar? Que faculdade vou fazer? Qual é a área que eu quero trabalhar? Quantos filhos eu quero ter depois de casar? Porque é importante, você vai casar, já pensa nisso também, que vai preparando o seu coração, né? E também a pergunta, servir a Deus ou não? Essa é uma coisa uma decisão sua. Ninguém serve a Deus na marra, porque tem alguns jovens que escolheram, que Deus abençoe que você tenha feito essa escolha por você mesmo, independente do seu pai ou sua mãe estarem nos caminhos do Senhor. Mas tem jovem que fala, eu espero chegar aos 18 anos para eu tomar outra decisão. Escolha permanecer nos caminhos do Senhor. É a melhor coisa que você pode fazer. Mas, diante desse processo, nós também temos que entender assim, como jovem cristão, você tem que decidir qual vai ser a sua conduta diante do mundo. Como que eu vou posicionar, como que eu vou me colocar diante do mundo que você está vivendo, porque isso também vai influenciar toda a sua vida. Então, deixa eu dizer uma coisa a você que é muito importante. Por isso que o tema da ministração é exatamente esse, ser ou estar. Voltando para o texto que nós lemos. Se você olhar para o texto de João 15, diz assim, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Ou seja, você pode estar no mundo e não ser do mundo. A oração de Jesus, o Pai, é assim, não tira eles do mundo, Pai, que eles possam permanecer lá, mas livra eles do mal. Livra eles do mal, dê uma porta de oportunidade para que eles não se envolvam. Eles podem estar no mundo, mas não são do mundo. A escolha, o ser, estar assim, ser do mundo ou estar do mundo. Então, eu poderia resumir a pregação e terminar aqui e dizer para você, você pode estar no mundo e não ser do mundo. Esse é o resumo da ópera aqui. É por isso que a palavra vem, e aí é onde a gente quer entrar um pouquinho mais. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, eu acho que eu não coloquei no meu PowerPoint, se você conseguir colocar para mim aí, Vitória, por favor. Eclesiastes 11, versículo 9, diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração. Uau! Vou me alegrar na minha mocidade, andar nos caminhos que meu coração mandar. Faz o que você bem entender, o que for legal para os seus olhos faz. Você falou, olha, a Bíblia está dizendo que eu posso. Agora tem um porém. Saiba, porém, que todas essas coisas Deus te trará a juízo. A escolha é minha, se eu quero realmente andar sobre aonde o meu coração mandar. Mas haverá um momento que Deus vai trazer juízo. Pode ser que você está fazendo coisa errada, decide fazer algumas coisas erradas, e você acha até que Deus está aprovando, porque eu fiz e não aconteceu nada comigo. Eu fiz e não tá tudo bem. Não está tudo bem. A sua vida eterna está em jogo quando você não vive no caminho da santidade. Obrigado. E é por isso que eu quero que você possa entender um pouquinho, quero trabalhar um pouquinho com vocês sobre, a partir de uma fábula. Eu vou contar uma fábula para vocês. E a partir dessa fábula, eu queria que você pudesse parar e pensar um pouquinho comigo. Era uma vez uma família de urubus que vivia na fenda de uma rocha, numa montanha. Certo dia, a família de urubus, que vivia na fenda da rocha, numa montanha, ela ficou muito doente. Por quê? Porque ela tinha comido comida envenenada. Grave bem isso. A família de urubus tinha comido comida envenenada. Aí veio o gavião. Quando o gavião soube que aquela família de urubus tinha comido comida envenenada, ele começou a criticar bastante. Urubu é assim mesmo, o problema deles é esse, fica comendo animal morto, fica comendo qualquer coisa, fica por aí, e o tempo todo. O gavião disse, eles merecem o que estão passando. Eles merecem aquilo que eles estão vivendo. E ao invés de ajudar, o gavião começou uma campanha de defamação contra eles. Sabe, ele começou a falar com uma campanha contra o estilo de vida dos urubus. Está vendo, gente? Porque ninguém deve viver como os urubus, está vendo e tal. E nessa forma, o que eles fizeram? Ele, além dele ter se afastado, ele foi fazendo que todas as pessoas se afastassem ainda mais dos urubus. E sendo assim, os urubus estavam lá, sozinhos, abandonados, estavam enfraquecidos. Eles estavam enfraquecidos e o gavião sempre falava, não se aproxima, hein? Eles estão contaminados, eles estão envenenados. E ficava lá fazendo piadinha deles, dos urubus. Então você só imagina só, vai olhando, uma família de urubus doente, um gavião crítico, falador, aí vem a águia. Uau! Que todo mundo, que legal, gosto, é um animal que eu acho fantástico. Mas vem a águia, e quando a águia fica sabendo através do Gavião News, né? Gavião News, Fofoca News, aí a águia ficou sabendo e ela reagiu à notícia assim, de forma indiferente. Ela ficou indiferente. Ela pegou os seus filhotes, saiu para dar um passeio, falou, se está perigoso, eu vou construir um pouquinho mais acima, um outro ninho, né, acima de todos os pássaros, de todos os perigos, e saiu com o biquinho empinado lá, e foi embora, e ficou isolada dos outros pássaros. E ela então ali queria, para tentar evitar os outros problemas, vou formar a minha comunidade só com as minhas próprias regras e não vou me contaminar com nada. Pronto, na verdade alguém pode dizer assim, será que a águia não é um exemplo da igreja para esse processo? Vamos lá mais um pouquinho. Aí vem
Que papagaio bonito, né? Aí vem o papagaio. O papagaio foi diferente. O papagaio oposto das águias. O papagaio sempre fascinado pelo voo do urubu, né? O papagaio é fascinado pelos voos do urubu, pelo estilo de vida independente e liberal, porque o urubu era isso, independente, liberal, ninguém manda de mim, eu vou onde eu quero, se eu quero comer carniça, eu como carniça. Então, o papagaio também olhou e não importou se o urubu tinha ou não esse problema, só que a pergunta é, por que também eu não posso fazer o que o urubu pode fazer? E assim ele fez. O papagaio começou a andar como urubu, voou como urubu, comeu como urubu comia. E se ele começou a fazer tudo que o urubu fazia, se ele começou a ter o estilo de vida do urubu, é natural que ele acabou adoecendo, pegando a mesma doença do urubu. Olha só que coisa interessante. Então ele comeu o que o urubu comia e infelizmente também pegou a doença. Certamente isso também não ajudou em nada os urubus, não adiantou, é mais um doente para a turma, é mais um que estava naquele processo. E agora, fora o fato dos urubus estarem doentes, tinha mais um papagaio doente. Aí, gente, vem o quarto animal, né, que era a pomba. A pomba, ela agiu de uma maneira completamente diferente das outras aves. Mas deixa eu falar para você, vamos falar outra hora sobre a pomba, tá bom? Fica aí pensando, o que será que a pomba fez? Qual foi a atitude da pomba? Eu queria usar essa fábula para ilustrar um pouquinho aquilo que eu vou falar um pouquinho com vocês. Falar realmente, assim, ter um papo reto com jovens cristãos dessa geração. Um papo reto com você que está aqui hoje. Sabe por quê? Porque hoje existem milhões de jovens cristãos, mas você pode perceber que os jovens cristãos têm atitudes diferentes, posturas diferentes, comportamentos diferentes. Às vezes você olha e pergunta por que aqueles jovens de tal comunidade têm esse tipo de atitude? Por que aquele jovem que diz que é crente, e às vezes você questiona até mesmo o seu líder, e para dizer assim, poxa, será que eu não posso fazer escolhas? São escolhas diferentes. Diante disso eu quero que você possa entender assim, que há uma tensão constante nesse processo do jovem com a igreja, família, mundo, influências, o mundo moderno, as coisas. A impressão que se dá muitas vezes é que, uau, as regras da igreja são ultrapassadas. A pergunta é, será que a Bíblia realmente tem, ela precisa ser observada nesse tempo que nós estamos vivendo? Diante dessas tensões de estarmos no mundo, mas não sermos no mundo. Estar no mundo, mas não ser do mundo. É isso que eu quero que você saia daqui hoje, com essa perspectiva. E você permanece no mundo, continua no mundo, mas não ser do mundo. Essa foi a oração de Jesus. Quando Jesus fala dos seus filhos, quando Jesus fala das gerações que viriam após ele, fala assim, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal, e santifica-os na verdade, ou seja, que a caminhada deles seja em santidade, a partir da verdade que eles aprendem, e a verdade é o quê? A verdade é Jesus. Jesus é o verbo encarnado, Jesus é a Bíblia que toma a vida, então a verdade é a própria palavra de Deus que você tem disponível para você, seja em papel, seja digital, mas você tem a verdade de Deus, e a palavra santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É exatamente esse ensinamento de Deus para as nossas vidas. E deixa eu falar uma coisa para você, a maioria de nós tem pelo menos um ou dois tipos de atitude que nós vimos aqui nessa fábula dos animais. E eu quero que você ande mais um pouquinho comigo para a gente entender isso. Você vai perceber, uau, será que eu tenho agido como gavião? Será que eu tenho agido como urubu? Será que eu tenho agido como a águia?
será que eu tenho agido como uma pomba? Como uma pomba eu não sei, porque eu ainda não ouvi o que a palavra tem para mim. Mas vamos lá um pouquinho. Ser ou estar? Ser do mundo ou estar no mundo? Essa é a questão que tem que estar na nossa mente todo dia e é a resposta que a gente precisa dar com relação à nossa geração. Vamos lá. Primeiro, o crente tipo gavião. O crente, vocês conhecem algum crente que gosta de viver atacando os outros? Que gosta de ficar dando de dedo, você fez isso, aquilo, você é errado, olha o seu comportamento, olha o seu tipo de veste. Ai meu Deus, tatuagem. Olha, vocês nem sabem o que eu vi. Uma menina lá do louvor de piercing, tem crente que é tipo gavião, tal, todo tempo assim. O crente tipo gavião é o que vê, o que talvez não devia ver, mas você pensa que não, se há alguém que entende crente gavião sou eu. Sabe? Porque é o seguinte, o crente gavião, ele, além dele voar, de ter a língua rápida, os olhos rápidos, ele tem a asa rápida. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, tem uma menininha da igreja que começa a dar uns beijinhos num menino lá no colégio, ela nem chega em casa direito, o pastor já está sabendo. Quando não é, e aí às vezes fala assim, fica me perseguindo, não tem crente gavião para todo lado aí. Está errado ficar dando beijinho lá no colégio, sabe? Está errado. Mas está errado também ser o crente gavião, de ficar aí, sabe, com aquele olhinho, com aquelas coisas. Mas só para você entender um pouquinho, o gavião, ele é uma ave bonita, agressiva, caçadora, orgulhosa. E o que nós precisamos entender assim hoje, no tempo que nós estamos vivendo, existe uma ênfase muito grande na vida, a reivindicar o seu direito, a colocar Jesus na parede, a colocar os líderes na parede, sabe? Atitudes do crente gavião é esse cara imponente, esse crente imponente que não sabe o que é humildade. E é por isso que a gente precisa tomar bastante cuidado nesse sentido. O crente precisa ter uma postura bonita, tem que ter. O jovem crente precisa estar sendo você é a imagem e semelhança do seu Criador. Você precisa ter uma atitude agressiva no evangelismo, no amor, na compaixão, na misericórdia. Mas o problema é que normalmente é em outras situações, sabe? Mas é importante a gente entender que algumas coisas às vezes marcam a nossa vida. O crente gavião, ele tem uma questão também, ele quer consertar o mundo em que vive, tentando atacar tudo, política, paganismo, e ele está lá o tempo todo, tendo uma ideia, o tempo todo está não entende a questão da batalha espiritual, como a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. E aí ele começa a ver demônio em tudo, mas ele não sabe nem como lidar com essas coisas. A gente precisa, às vezes, entender que há um chamamento de Deus para a nossa vida que nos diz claramente que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas nós não estamos contra as pessoas do mundo, porque nós temos que amar as pessoas no mundo, independente se elas estão doentes porque comeram carne podre, independente se elas fizeram uma opção por um gênero sexual, independente se elas são contrárias à palavra de Deus. A gente tem que olhar para essas pessoas, amar essas pessoas, e ao invés de atacar elas, ao invés de atacar a religião falsa que elas vivem, a gente precisa mostrar para ela a diferença do que é certo, do que é errado, através do nosso amor, da nossa atenção, do nosso cuidado. Porque se você for agressivo, falador, mexeriqueiro, ninguém vai querer ser crente. Vão dizer assim, mas por que eu vou querer ser crente, se crente só vive falando mal dos outros, se crente só fica olhando a vida dos outros? Então é importante a gente entender que nós estamos no mundo para ganhar as pessoas,
João diz exatamente isso, que nós precisamos ir contra o sistema deste mundo, e não amando esse mundo, mas amando as pessoas que estão neste mundo também. Lá em Efésios capítulo 6, 12, diz: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e também Zacarias 4, 6 nos ensina que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus que nós vamos vendo as coisas acontecer. O crente águia, ele tem essa postura de, como a águia. O crente é sempre bonito como a águia, né? A águia é bonita, impressionante, ela é exaltada sobre os seus inimigos, mas ela é alguém muito distante, ou seja, parece que é inacessível. Porque eu digo para você assim, se eu perguntar: alguém aqui já passou o dedo na cabecinha de um papagaio? Você vai dizer assim: eu já. Agora deixa eu perguntar assim: alguém já pegou uma águia aqui no seu braço? Apesar de ter tido vontade, talvez você nunca teve essa experiência, porque a águia é muito inacessível. Mas apesar de tudo isso, né, a águia, inclusive, ela não tem inimigos, ela não tem assim inimigos naturais que possam realmente vencê-la. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que nos Estados Unidos existe uma sociedade de pessoas que se dizem cristãs, que são Amish, parece, que diz assim, que eles vivem como as pessoas viviam em 1800? Eles não têm tecnologia, eles não têm carro a motor, eles andam de carroça. Aí você fala assim: mas nasce criança, nasce os adolescentes, os jovens, todo mundo que nasce naquela sociedade, que se submete ao processo, eles vivem exatamente como se estivessem em 1800. E ainda tem um detalhe: são separados da sociedade, eles não costumam ter contato para não contaminar, porque eles têm seus próprios costumes, eles têm suas próprias tradições. E aí eu digo para você, e eles fazem isso para honrar a Deus, como se esse fosse um perfil perfeito de santidade. Agora eu pergunto para eles, pergunto para vocês, se depender deles para que outras pessoas conheçam Jesus e não vão para o inferno, o que vai acontecer? Tem outras pessoas que serão salvos? Absolutamente não, porque eles se separaram do mundo. O texto bíblico diz assim: não peço que os tires do mundo. Não é preciso tirar do mundo, é preciso a gente começar a viver pela verdade da palavra de Deus sobre a nossa vida. Então, o que nós precisamos entender é exatamente isso, que o crente, a águia, o crente tipo águia, né? Ele ignora o mundo, ele retira-se muitas vezes vamos formar uma comunidade que não fica inacessível ao mundo, ou seja, achando que apenas a santidade só é possível se a gente não se relacionar com outras pessoas. A ideia é essa: o mundo contamina, eu vou ficar distante de tudo e de todos para não me contaminar. E aí, o que acontece com o crente águia é que ele é tão santo, ele é tão bonito, ele é tão belo, é tão extraordinário, que ele não pode se misturar com os outros, e assim ele não causa o impacto necessário no mundo. Essa é uma realidade extremamente complicada e difícil. De tão distante que fica, não causa impacto nenhum no mundo. E é por isso que eu quero dizer para vocês: estamos no mundo, não somos do mundo, mas não nos escondemos do mundo. Pega essa frase para você: estamos no mundo, não somos do mundo, mas não nos escondemos do mundo. Essa é uma verdade absoluta. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas não nos escondemos do mundo. Ou seja, nós estamos aí para mostrar quem nós somos. E é por isso que Mateus 5, 13 a 16 diz: se devemos nos separar, então, para que ou para quem seremos sal e luz? Então, Mateus 5,13 fala: vós sois sal da terra e luz
do mundo. E diz exatamente assim: olha, se pegar uma lâmpada, uma luz, e esconder debaixo de uma mesa, para que serve? Então, se os crentes forem ficar escondidos dentro de 4 paredes, e não evangelizarem, não derem bom testemunho, não disserem aquilo que Deus fez na sua vida, para que adianta ser crente? Vocês estão comigo aí? Então é importante a gente entender esse processo. Ainda Tiago 4,17 diz que não é possível se separar do mundo para alcançar a santidade. Nós precisamos entender que nós precisamos alcançar a santidade mesmo na convivência que nós temos aqui nesse mundo. É por isso que essa é a frase: nós estamos no mundo. Nós não somos do mundo, mas nós não nos escondemos do mundo. Nós estamos aí para ser sal e para ser luz para essa geração. Agora, e o crente papagaio? Eu acho que essa é uma das gerações que mais tiveram crente papagaio na história. Dá uma olhada lá. Maria vai com as outras. Vocês conhecem crente que é assim? Hã? Ele não tem uma personalidade, ele não tem uma decisão, uma opinião a sua personalidade parece que ela é fraca. Ele não tem uma personalidade já definida, cristã, santa. Então ele é Maria, vai com as outras. Então tem uma galerinha ali da igreja: não dá nada não, vamos comprar uns packs de cerveja aí, vamos tomar uma cervejinha, vamos para uma baladinha ali, vamos isso, aquilo. Ou seja, na verdade ele é Maria, vai com as outras. É também conformista, ele não busca uma mudança, uma transformação, um crescimento, e vive imitando os outros. É igualzinho papagaio. Eu vou falar uma coisa para você: bem treinadinho, papagaio serve até para ser ministro de louvor. Estou falando para você. Bem treinadinho, papagaio prega. E vou falar uma coisa para você: se sair aí na rua falando assim, gente, nesse domingo um papagaio vai pregar a palavra na comunidade renovada de Pinhais, eu garanto, e aí no outro domingo falar que eu vou pregar, eu vou falar uma coisa, vai dar fila para o pessoal querer ouvir o papagaio pregar. E deixa eu te contar, daí você fala assim: mas é um negócio muito interessante. Mas deixa eu te falar, você sabia que tem um bando desses pregadores, youtubers, essa galera dessa geração, que eles são meros papagaios? É gente que eles treinam, até o jeito que olha para... eu tenho que olhar para a câmera. Agora que com a emoção põe a música, eu olho para a câmera, é tudo cortadinho, tudo treinadinho, sentadinho na banqueta, com o microfonezinho desses que os youtubers usam mesmo. Aí você, meu Deus, que sonho que o meu pastor pregasse desse jeito. Aí você, aí você acaba de ouvir a mensagem, você continua a mesma pessoa que não causou transformação nenhuma, porque o que transforma, o que muda, o que quebra o jugo é a unção que quebra o jugo. Eu quero dizer para você, e aí não adianta também eu quero ter um ministério na igreja, o que eu vou fazer? Eu vou viver imitando os outros, eu vou viver isso, aquilo. Há uma geração que quer imitar o jeito de vestir, até positivamente falando. Eu quero dizer para você, o pior é quando se imita negativamente, mas até positivamente. Mas Deus não te chamou para ser imitador de ninguém. Você é chamado para ser imitador de Cristo, e não para ser um papagaio que repete apenas o que algumas frases bem elaboradas aí que alguém está repetindo todos os dias. O apóstolo Paulo, ele nos fala exatamente em 1 Coríntios 9, 22, eu fiz de tudo para com todos, com o fim de que por todos os modos eu pudesse salvar alguns. Ele não estava falando em sacrificar a verdade, simplesmente sacrificar a verdade e a santidade pelo amor ao incrédulo. Ele estava dizendo assim: as estratégias que eu puder usar para ganhar os incrédulos, eu vou usar, mas sem abrir mão daquilo que Deus tem estabelecido nesse propósito. O crente papagaio. Sabe, o que nós vemos é que alguns cristãos, que em nome da evangelização, eles abrem mão de coisas que são essenciais na sua vida, vão viver uma vida mundana, sabe? Eu quero evangelizar na balada, então ele vai e faz tudo que faz na balada, porque ele quer evangelizar na balada.
Sabe, eu falei esses dias aqui sobre, na célula, eu falei sobre, quem conhece o pastor Fabiano Pereira, da Casa de Oração? É um cara fantástico, de oração extraordinária. Você sabia que ele tem um ministério, junto com alguns irmãos da Casa de Oração, que eles vão evangelizar os... Como é que é? Os travestis, literalmente. Mas ele não bota fio dental, até porque ia ficar feio demais. Ele não bota fio dental e tal, e se pinta para evangelizar os travestis. Não, eles vão lá mostrar amor, falar de Jesus, orar com eles e tudo mais. Ele não precisa imitar, não precisa se colocar no mesmo perfil, não é necessário isso. Então nós precisamos olhar para esses processos na nossa vida e entendermos claramente que há muitos que estão aí falando, mas fazendo pouco, as suas atitudes não estão falando o que realmente é, como é essa frase que eu acho muito interessante, as suas atitudes. O mundo é que diz, as suas atitudes, elas falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. O seu testemunho, ele é tão forte nas suas atitudes que o que você fala não adianta muita coisa. Então é importante a gente ter essa pegada nesse entendimento na nossa vida. É por isso que nós estamos no mundo, não somos do mundo e não imitamos o mundo. Você pode repetir isso comigo? Diga: estou no mundo, não sou do mundo e não imito o mundo. Quando Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele tem uma referência. Ele está dizendo assim, a gente tem que imitar o estilo de vida de Jesus. A gente tem que viver e fazer como Jesus está fazendo debaixo desse propósito. É por isso que, como nós já mencionamos, Mateus 5, 13 a 16, ser sal e luz significa ser diferente com o propósito de impactar. Ser diferente com o propósito de estar mostrando, trazendo luz à escuridão que as pessoas estão vivendo. Em 1 Pedro 3,15, o apóstolo Pedro nos ensina a estar pronto para falar de Cristo quando os outros perguntam. Quando alguém perguntar assim, por que você é diferente? Por que você não bebe? Por que você não fuma? Por que você tem esse comportamento? Você não briga, você não fala palavrão? Por que você... Aí você tem que estar pronto. Não é assim, porque meu pai não deixa, porque a minha igreja não deixa, porque eu sou crente. Não, você tem que falar a respeito de o que é que é a sua fé. Qual foi a sua experiência com Deus? Não a experiência que outro teve, mas qual é a sua verdadeira experiência que você teve com Deus? Essa frase do John Stott, eu gosto muito dela. Ele diz o seguinte: a verdade torna-se dura se não vier suavizada pelo amor, mas o amor torna-se mole se não vier fortalecido pela verdade. A palavra para nós é assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O evangelho é a verdade, ela liberta. Mas a verdade, muitas vezes ela vai ser dura se ela não vier suavizada pelo amor, pela compaixão, a misericórdia que devemos ter pelas pessoas. Agora o amor vai tornar-se mole se não for fortalecido pela verdade. Então não adianta a gente muitas vezes pegar aquilo que a hipergraça tenta trazer para nós, falar de um amor mole. Nós precisamos entender que o amor deve ser o amor na essência, o amor da entrega, o amor que não negocia a sua verdadeira essência. Ok, já que os próximos pregadores chegaram, bem-vindos, Deus abençoe vocês, eu vou terminar logo. A última, então vamos falar de volta lá. Vocês lembram sobre o que a gente estava falando? Sobre a ideia dos animais lá. Então, a família de urubus que se contaminou, e aí o falador do gavião ficou fazendo fofoca deles, falando mal e tudo mais. Daí veio a águia e voou para mais longe assim, eu não tenho nada a ver com isso, deixa eu me proteger com os meus filhos, se isolou. Veio o papagaio, tentou, vou me aproximar e tal, e foi ter o mesmo estilo de vida, ficou doente. E aí nós temos a pomba. Aí o crente tipo... Você sacaneou, Isabelle. O crente tipo pomba.
Porque essa foi a Isabelle que fez esse negócio bonito. Vocês já viram que não era eu que tinha feito esse PowerPoint aí, né? Vocês já tinham sacado isso, né? Sabia que não era eu, né? Porque quando é eu, o negócio... Mas essa história de crente tipo pombo foi a Isabelle que botou aí, porque é mesmo... é uma... Como que é? Piada interna? É um meme, né? Aqui, ó, agora para você, ó, mirar a sua cabeça aqui, ó. Mas que não dá para consertar, né? Ela fez de um jeito, não dá para consertar, né? Mas seja lá, pombo ou pomba, depois vocês perguntem para ela o que é essa, coisa dela, da Salimelo, essas coisas aí. Mas vamos lá, o meu é pomba mesmo, aquele animalzinho bonitinho que eu acho que deve ter até mais uma foto dele aí mais para frente. A pomba é uma ave calma, gentil, sempre no meio dos outros, mas nunca como os outros. Exatamente como Paulo dizendo, que ele estava lá convivendo com todo mundo, mas ele não era como todo mundo, ele vivia o seu propósito, ou seja, fazendo a diferença. A Bíblia fala a respeito de... Está travando o negócio? Pronto. A Bíblia fala a respeito de Davi, que ele fez a diferença no meio da sua geração, serviu a sua geração e fez a diferença. Daniel, ele e os seus amigos, eles não se separaram da cultura, mas eles decidiram não se contaminar com a cultura. Eles não saíram do meio da Babilônia, mas eles decidiram não se contaminar com as comidas, com as bebidas, com o estilo de vida babilônico. É isso que nós precisamos entender, é esse chamado que Deus tem para nós, para a nossa vida. Você como jovem, Jesus, você vai ver o ministério de Jesus, ele se relacionando com os pecadores, se identificando com os pecadores em áreas não morais, mas ele estava lá se identificando com os pecadores, mas em áreas não morais. Ele comeu, pescou, andou, mas na área da santidade, na área moral, ele não se contaminou. Está comigo? A gente tem modelos referenciais e é por isso que a gente precisa entender esse processo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos no mundo para nos envolver com santidade, para ser santos em toda a nossa maneira de viver. Quando nós olhamos, existe aqui até um joguinho de palavras bem legal, aqui do texto que nós lemos como base para a nossa ministração. Não do mundo, no mundo, santificados pela palavra, que é a verdade, e enviados para o mundo. Essa é a sua meta, se você faz parte da geração bravos, se você é valente, se você é que já entendeu a sua identidade, que você vai perceber que todo esse processo, quando a gente falou do urubu, quando a gente falou do gavião, da águia, quando a gente fala aí de todo esse processo, você vai perceber que existe aqui uma questão que você precisa ter a sua identidade firmada, definida em Jesus. E é diante disso que eu quero concluir essa palavra com você, para orar com você hoje. Eu quero dizer para você, jovem, você precisa entender se você é do mundo ou se você está no mundo apenas. O tema da nossa ministração é ser ou estar. Ser do mundo ou estar no mundo. O texto bíblico diz exatamente para o que Jesus diz. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, por final, nós vamos entender exatamente isso para concluir. O único pássaro que realmente ajudou a família dos urubus, sem condenar ou atacá-los, e sem comer carne podre com eles, quem foi? A pomba. Então, diante disso, eu quero que você possa entender esse propósito na nossa vida. Nós somos chamados para estar no meio de uma geração corrupta, numa geração às vezes, de urubus, de gente que está comendo carne podre, que está se alimentando de tudo quanto é ruim na internet. Quando a gente fala, o que é carne podre? Quando você ouve falar de tanta pornografia, quando você ouve falar de tanta gente viciada em fofoca, em ficar olhando para a vida dos outros, pessoas viciadas em tantas coisas, são comedores de carne podre. Esse mundo tem muito alimento podre. E eu quero dizer para você, você precisa
como a pomba, se relacionar sem condenar ou atacar, oferecer para eles o propósito. A pomba assumiu o compromisso de visitar os urubus. Aí é para a gente finalizar da nossa fábula. A pomba assumiu o compromisso de visitar os urubus. Levou carne saudável. Pouco a pouco, os urubus se sentiram melhor. Percebendo algo diferente na pomba, eles olharam e eles começaram a perceber, a pomba toma tanto cuidado, e eles começaram a tomar mais cuidado. Com a pomba, os urubus aprenderam higiene, bons hábitos de vida saudável e sadia, ou seja, da mesma forma como a pomba tinha todo aquele cuidado, e depois que passaram algumas semanas que a pomba estava ali, ajudando, cuidando, levando, ensinando, através do seu exemplo, da sua maneira de viver. Então, depois de algumas semanas, ao invés da pomba estar se comportando como urubu, como fez o papagaio, que começou a seguir o estilo de vida do urubu e adoeceu também, a pomba começou a conviver com os urubus, e eles, então, depois de algumas semanas, os urubus, então, começaram a ter as atitudes da pomba. E, então, eles viveram felizes para sempre. Essa é a nossa história de hoje. Eu quero que você se coloque em pé. Nós falamos hoje sobre escolhas, nós falamos hoje sobre decisões, nós falamos hoje sobre santidade, nós falamos hoje de que o Senhor vai permanecer, Ele vai manter você no meio dessa geração para você fazer a diferença, para você causar impacto, para você estabelecer o propósito de transformação. Eu sei que você pensou bastante, refletiu bastante, e hoje é um tempo de você olhar e perguntar, será que eu não tenho tido às vezes a atitude do urubu e viver comendo qualquer porcaria por aí, e por isso me adoeço e fico adoecido? Ou talvez você já entrou num nível de santidade, você tem a postura do gavião de ficar olhando por cima, criticando, dizendo e apontando o dedo, entregando as pessoas ao invés de ter compaixão e misericórdia. Ou talvez você seja um crente que tem se isolado, não deixado de relacionar com seus amigos, porque você quer manter a sua santidade. Você precisa manter a sua santidade, mesmo se relacionando, para que você possa mostrar que o que Deus tem feito na sua vida, Ele pode fazer na vida deles também. Como jovens cristãos, uma coisa que nós precisamos definir e aprender é pelo equilíbrio, buscar o equilíbrio de entender que próprio Jesus dizendo, não tire do mundo, Senhor, mas os livres do mal. Busque esse equilíbrio. Quando você vive uma vida equilibrada, quando você vive por esse propósito, quando você tem esse entendimento, você não permite que o mundo esteja dentro de você. Você está no mundo sendo sal e luz e cumprindo esse propósito. Estamos no mundo, não somos do mundo, mas não estamos contra as pessoas do mundo. Estamos no mundo, não somos do mundo, mas também não nos escondemos do mundo. Estamos no mundo, não somos do mundo, mas também não imitamos o mundo. E por final, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos no mundo para viver com santidade. É esse o chamado que Deus tem para essa geração. E deixa eu perguntar para você, quantos nessa tarde gostaria de dizer assim, eu quero ser um jovem santo, eu quero viver em santidade? Então sai do seu lugar, vem aqui na frente sinalizar, eu quero orar com você. Sai aí do seu lugar. Você que fala assim, eu realmente quero lutar, eu quero ser santo, eu quero viver em santidade, eu quero viver o propósito que Deus tem colocado na minha vida, eu quero que a minha história seja uma história marcada por Deus, debaixo do propósito na minha vida. Fecha os seus olhos agora. No momento que nós tivemos a primeira ministração, o pastor Dudu, ele falou sobre santidade, sobre arrependimento.
É importante a gente às vezes olhar, e agora é o momento de você falar assim: Senhor, em vários momentos da minha vida eu vivi situações em que eu estava em pecado, eu vivi uma vida fora do propósito, mas hoje eu estou aqui e eu quero confessar que eu quero deixar essa vida, eu quero viver uma vida de santidade, eu quero viver uma vida que ajuda os outros jovens a se tornarem semelhantes a mim, porque eu sou semelhante a Ti, Jesus. Hoje talvez você fala: Pai, eu tenho percebido que eu não estou apenas no mundo, eu tenho sido do mundo. A chamada de Deus para a sua vida é estar no mundo, mas não ser do mundo. Tome essa decisão e diz: eu não quero ser do mundo, eu quero estar no mundo sendo sal e luz, eu quero refletir a beleza de Cristo nas minhas atitudes, no meu comportamento, em toda a maneira de ser. Eu não posso tomar essa decisão por você. Eu posso instruir você, eu posso direcionar, aconselhar você, eu posso orar para que você seja, eu posso ensinar alguns caminhos para você, mas só você pode tomar a decisão de ser santo como Jesus. Só você pode tomar a decisão de escolher referenciais como Davi, como foi mencionado na primeira ministração aqui, como Daniel e os seus amigos que estavam no mundo, mas decidiram consagrar as suas vidas a Jesus e por isso viveram milagres poderosos, como entrar numa fornalha e não se queimar, milagres poderosos como ser jogado dentro da cova dos leões e os leões não fazerem nada. Esse tipo de vida sobrenatural que Deus quer levar você, jovem, nesta geração, para viver o sobrenatural de Deus na sua vida, marcado pela presença de Deus, pela graça de Deus. Mas é possível, apóstolo? Talvez você pergunte. É possível, tudo é possível ao que crê, e tudo é possível àquele que toma uma decisão definitiva na sua vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero orar nesta tarde, uma gratidão muito grande no meu coração, por esse número de jovens, ó Deus, que decidiram participar, ó Deus, dessas labs, que decidiram estar aqui recebendo instrução, ministração. Eu espero, Pai, que essa palavra, ó Deus, entre nos seus corações, nas suas vidas. Eu agradeço, Jesus, pela tua oração, e foi a oração mais poderosa que poderia fazer por essa geração, pela nossa geração. Obrigado, Jesus, porque o Senhor permitiu permanecermos neste mundo, mas com a proteção e a possibilidade de ser livre do mal, por meio da ação divina na nossa vida, por meio da verdade revelada na nossa vida, pela santificação como um meio, ó Deus, de sobrevivência nesse mundo que nós estamos vivendo. Eu peço que o Senhor traga perdão, eu peço que o Senhor traga cura, eu peço que o Senhor dê força nesse direcionamento que cada um desses jovens, Deus, está tomando diante de onde essa palavra chegar, que a presença do Senhor chegue junto com eles, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês, que essa palavra possa ficar no seu coração. Pode voltar para o seu lugar. Se é para Jesus, você pode fazer melhor, eu acredito. Glória a Deus. Deus abençoe. Pode sentar-se.